Por favor, em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 1. Deixe sua Bíblia aberta para a gente fazer uma narrativa. Romanos 14, 1. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Verso 12, assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pai, louvamos o teu nome e pedimos graça, luz para iluminar a nossa mente, edifica as nossas vidas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos nessa temática de fortalecer o coração como igreja de Jesus para enfrentar os nossos desafios como igreja do Senhor no nosso país. A psicologia e alguns profissionais da autoajuda, eles dizem que somos fortes, que temos forças e que somos verdadeiros gigantes. Você pode. Você é tudo. Longe da verdade, né? Essa ideia. Somos fracos, muito fracos. Temos fraquezas físicas, emocionais, morais e, é lógico, espirituais. O bem que nós queremos fazer, esse não fazemos. O mal que não queremos fazer, esse nós praticamos. Nós falamos sobre isso de manhã. Na lei moral de Deus, na nossa moralidade, na nossa ética. Diz a Bíblia que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. A velha natureza sempre tenta assumir o controle da nossa vida, está sempre batendo na porta, nos convidando ao retrocesso espiritual. Precisamos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Sem força e a compreensão, sem essa força e essa compreensão que vem do alto, jamais nós poderemos lograr êxito sobre os nossos pecados. Sem Deus, nada. Dependemos totalmente dele. Pois nós não podemos, de fato, de jeito nenhum, confiar na nossa força, nas nossas estratégias. A nossa força é consumada fraqueza. Veja bem, meus queridos, o apóstolo Paulo desfrutou com a autoridade e a liberdade cristã.
A sua maturidade espiritual revela completa emancipação de inibições e tabus religiosos, sem ferir nenhum princípio bíblico. Por quê? Porque ele tinha experiência, maturidade, para poder conversar, dialogar. Não sendo conivente, de jeito nenhum, o apóstolo, com qualquer padrão antibíblico. Mas diz a Bíblia que Paulo se adaptava aos mais diversos ambientes com a finalidade de apresentar Jesus. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz que se adaptou em pelo menos 4 cenários. Se passando por pelo menos 4, 5 personagens para apresentar Jesus Cristo. E aí ele vai resumir, sintetizando essa ideia dele de se adaptar, dizendo que fez de tudo para com todos com o objetivo de alcançar alguns. Trabalho, seriedade. Porém ele sabia que muitos cristãos não eram completamente emancipados, maduros como ele. E ele escreve a várias igrejas, fundamentando fé, fortalecendo. E por isso na carta aos Romanos, ele exigiu que os fracos fossem tratados com cuidado, paciência, sabedoria pelos mais fortes. Ele exigiu. Veja que nesse capítulo Paulo trata de um problema que pode ter sido um problema transitório e local naquela igreja de Roma, mas que é também um problema que continuamente a igreja enfrenta e que está sempre pedindo solução. Como lidar com fraquezas? Como lidar com os fracos? Como lidar com os imaturos? Como lidar com as debilidades das nossas consciências? Como lidar com a pouca inteligência? E com a falta de sabedoria? Na igreja de Roma havia aqui, aparentemente, 2 linhas de pensamento. Havia pessoas que criam que a liberdade cristã tinha desaparecido, aqueles velhos tabus. Criam que o que o homem pudesse comer ou beber não fazia diferença. Que as antigas leis sobre comidas careciam de pertinência e que a lista de animais limpos e imundos em que se deleita o Levítico lá atrás nas leis não tinha nada a ver com os cristãos. Parece que uma linha ignorava a preocupação com a moralidade, com as leis, até mesmo aquelas morais que nós estudamos hoje. E o cristianismo não consistia para eles na observância especial de um dia ou dias, está no nosso texto. Que o sábado judeu, tão meticulosamente observado, já não tinha vigência. Veja, que agora, indubitavelmente, Paulo deixa claro que este é o ponto de vista da fé cristã real e plena. Mas que, por outro lado, havia aqueles que estavam cheios de escrúpulos, criam que era mal comer carne, que o homem devia ser vegetariano, criam na estrita e rígida observância de um dia, até que o dia se convertia em uma tirania. Paulo chama a ultra escrupuloso de fraco na fé. Enfim, o que quer dizer isso? E por que os chamam fracos na fé? Esses homens são fracos em sua fé, pelo menos por 2 razões, são apontadas por William Hendricks. Primeiro, por não ter descoberto ainda o significado real da liberdade cristã. No fundo de seu coração ainda são legalistas, veem o cristianismo como uma questão de regras e regulamentos. E tratam isso ao rigor da lei. Então esse é o primeiro ponto. Porque não amadureceram na fé. Segundo, porque não libertaram ainda da crença e da eficácia das obras. Em seu coração creem que pode ganhar o favor de Deus fazendo coisas boas, abstendo-se de fazer outras.
E Paulo então ordena que os irmãos mais fortes que acolham essas pessoas e não as cerquem e ataquem com contínua crítica. Irmãos, eu penso que ser um grande desafio para todos nós, poder lidar com as pessoas mais fracas e imaturas, que têm, por consequências culturais, históricas ou personalidades próprias, dificuldades de entendimento. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui, olha, acolham os que são fracos, não os critiquem, não imputem nele culpas, julgamentos. Porque ele pode ter as suas dificuldades, as suas fragilidades, debilidades, e pode estar dentro de um processo lento de aperfeiçoamento de fé, de cristianismo. E é por isso que talvez nós encontramos várias pessoas mais humildes dentro das igrejas que trabalham ainda com as moralidades, as legalidades, os rígidos costumes, as tradições, o comer, não comer, o guardar, não guardar, isso, aquilo. E Paulo está dizendo que isso está longe de uma liberdade. Veja bem que um é o ponto de vista mais amplo e liberal do que não vê nenhum perigo em muitas coisas e que aceitam que os muitos prazeres inocentes, do seu modo de ver, se desenvolvam na igreja. E há o ponto de vista mais estreito, mais estrito, que se escandaliza e ofende com muitas coisas. Dentro da igreja aí atrofia o crescimento verdadeiro em Cristo Jesus, a liberdade. É isso que Paulo está dizendo aqui, nesse texto, e tentando instruir, corrigir posturas e comportamentos e relacionamentos. Vejam bem, quando estamos diante aqui de alguém que tem um ponto de vista mais estreito, são recomendadas pelo menos 3 atitudes básicas, simples, comuns. A primeira delas, nós devemos evitar a atitude de irritação. Eu não devo ficar irritado com quem é fraco, com quem tem dificuldade. E aí talvez muitos, mentes mais elevadas, mais profundas, não conseguem lidar e se irritam. Não dá para lidar. O segundo erro que deve ser evitado, nós devemos evitar a tentativa de ridicularizar, menosprezar. Porque o cristianismo nos chama ao processo da simplicidade, da humildade, da unidade de fé, de entendimento, que nós lidamos com as mesmas buscas, os mesmos anseios, que é Cristo. O terceiro ponto que ele pede para que evitemos aqui, nós devemos evitar a atitude de desdém, ignorar. Olha, ele também não ignora, não deixa para lá. Cuida, trata, acolha, trate bem. Não é isso que o texto está nos ensinando aqui? E vejam, queridos, que há pessoas que têm uma fé tão sólida que não há debate ou questionamento que possa comovê-la. Ou seja, tem uns que são tão estruturados. Não, isso aí eu já estou superando, isso aí eu estou acima disso. Isso aí é para os fracos. E há pessoas cuja aproximação à religião é intelectual e que se deleitam na discussão de temas difíceis. Tem pessoas que adoram, né, os debates. Ontem, nossa aula lá de pós-graduação, nós vimos lá que apareceu pelo menos uns 2 corajosos para poder desbancar o reverendo Augusto. É aqueles que estão lá em cima, que se acham que são os melhores e que querem. Não, isso aí, estou longe, isso aí está... Não dá para debater com você isso não. Mas, queridos, há outros que possuem uma fé simples, que uma discussão engenhosa e ardilosa só consegue alterar desnecessariamente o que ela já tem. Bem, pode ser que a nossa época seja muito afeita a discutir por discutir, muitos querem só debater, mas não tem profundidade. E é sempre fatal dar a impressão de que o cristianismo consiste só em uma série de questões, em debates, escolhas, posturas, comer, não comer, dia, qual é o dia.
estamos muito mais além disso. E eu queria pensar com vocês, à luz desse texto, na necessidade da igreja lidar com todos. O que nós precisamos entender, primeiramente? Que nem todos têm a mesma fé. Veja que o verso 1 e 2, acolher que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. E nós vamos entender que na Bíblia nós vamos encontrar pelo menos 4 posicionamentos de fé que pode nos ajudar a entender nos evangelhos. O primeiro deles, tem alguns que não têm nenhuma fé. Veja que está lá em Marcos, no capítulo 4, verso 35 a 41, ali registra aqueles que não crê, não tem fé nenhuma. Tem alguns que têm uma pequena fé, não é isso? Homens de pequena fé, aqueles que Jesus fala, você está vindo, olha para cima, Pedro, não tira a cabeça do alto, você tirou, caiu, tive que ir lá te socorrer, homens de pequena fé, o vento está batendo, vocês estão atemorizados, pequena fé. O terceiro estágio da fé, grande fé. Mateus 15, 21 e 28 vai contar a história daquela mulher cananeia que insistiu e orou e disse para Jesus, Jesus, eu te amo, eu quero, minha filha está horrivelmente endemoniada, eu quero, grande é a tua fé, vai minha filha, sua filha está salva. Grande fé. E o quarto estágio, talvez esse seja o estágio mais profundo, como nós cantamos aqui os hinos 92, 93, a imutável fé. Aquela fé daquele homem centurião que vai até Jesus, Jesus, meu filho está com problema de saúde, está com febre, está morrendo. Mas Jesus, eu sei que o senhor está muito preocupado, muito incomodado, uma dinâmica muito grande, um trânsito, uma logística de caminhada para a evangelização. Manda uma palavra, e diz a Bíblia que Jesus mandou a palavra, e aquele menino foi curado. E aquele pai perguntou para os seus súditos, a que horas o meu filho foi curado? Exatamente naquela hora que Jesus mandou aquela palavra. Uma fé imutável, uma fé daquele que fala, Jesus, faça, e pronto, e descansa. Então veja que nem todos têm a mesma fé. Há pessoas que se encaixam nesses grupos. Portanto, nem todos possuem essa mesma fé e ela é variada. E é por isso que Paulo diz, acolhei o que é fraco na fé também. Porque ele pode ter intenções lícitas, honestas, desejosas de fato adorar a Deus. Os discípulos de Jesus no mar não tinham uma fé ampla. Eles tinham pouca fé. E aí Jesus vai lá e os acolhe. Por quê? Porque eles eram de pequena fé. Veja que a unidade da igreja em Roma estava ameaçada porque os cristãos maduros conflitavam com os cristãos imaturos. Gente, eu penso que isso é horrível. E Paulo está corrigindo aqui, de fato, essa ideia em Roma, porque tinha os judeus moralistas, legalistas, estudiosos, convertidos, mas estavam chegando gente imatura, mas gente também que conhecia muito sobre a lei, mas não tinha consciência da fé. E é claro que os moralistas, os legalistas, os judeus estruturados na lei, na fé, eles conflitavam com esses que estavam aprendendo sobre a fé. Enquanto um grupo entendia bem a amplitude da liberdade cristã pela fé em Jesus, o outro estava com a consciência perturbada e não sabia exatamente o que fazer ou o que não fazer. Nós estudando a lei moral de Deus hoje, a pergunta que eu fiz no início é o que é fazer e o que não fazer. E isso mexe com a nossa consciência. Então Paulo diz primeiro que nem todos têm a mesma fé, então acolha o que é débil na fé, aceitem genuinamente de boa vontade os imaturos na fé. Eu tenho conversado com alguns irmãos aqui mais experimentados, pessoas mais maduras na igreja, mais tempo de igreja,
E tenho dito para eles assim: acolham as pessoas que estão chegando. Mostre para ela o que você conhece da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas mostre para ela sobre a sua fé, a soberania de Deus, os 5 solas da Reforma Protestante, os 5 pontos da graça bendita. Acolham. A gente está recebendo pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais de teologia, um pouco mais de Bíblia. Acolha. Agora veja bem a segunda recomendação de Paulo: acolha, mas não para discutir opiniões, não discutir sobre a igreja que veio, não discutir sobre a denominação, a placa, a instituição. Acolha para a discussão de coisas teológicas bacanas que produza liberdade cristã, consciência cristã nesses que estão chegando. Acolher. Veja que esse é o primeiro ponto, queridos: nem todos têm a mesma fé. Os primeiros versos. Veja que, em segundo, o cristão não deve ser juiz de seu irmão. Aí tem o verso 3, o 4, o 7 e o 2. Veja: quem come não despreze o que não come, e quem não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Olha só o que diz o verso de número 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aqui surge um dos pontos definidos em debate na igreja de Roma. Havia aqueles que não observavam nenhuma regra com respeito às comidas e os tabus, comiam qualquer coisa. Os que conscientemente se abstinham de comer carne, que só comiam vegetais. Havia as divergências. Irmãos, existiam no mundo antigo muitas seitas, muitas religiões que observavam as mais estritas leis alimentares. Os próprios judeus já possuíam seus rituais. Paulo quer descortinar tudo isso. A liberdade cristã não está alicerçada nesses pilares, nessas tradições, nesse religiosismo. E é tão bom quando a gente abre a mente para a liberdade cristã, para a gente entender a mensagem de Jesus, o que Ele quer de nós, para a gente poder tirar essas arestas, tirar essas poluições, esses trejeitos, essas organizações humanas. Agora, querido, sabe por que nós não fazemos tudo isso? Nós não limpamos essas arestas? Porque nós temos muita insensibilidade de fé ainda. E é por isso que nós ficamos nos organizando em alguns tipos de liturgias, rituais, para poder demonstrar que nós somos melhores. E aí há esse senso de julgamento, essa coisa porca de ficar apontando o dedo, sou melhor, lá é pior, aqui é pior, por simples falta de liberdade, de maturidade de fé, de liberdade em Cristo. E é isso que Paulo está corrigindo nesse parágrafo. Gente, longe de nós querer nos amarrar nessas coisinhas. E aí, queridos, eu estou falando isso para a gente lembrar que nós estamos dentro de um país místico, cheio dessas coisas. E aí, o que Paulo está pedindo para eles: olha, não debata esse tipo de opinião, prega o evangelho, mostre que Cristo liberta tudo. Mostre que Deus é juiz, mostre que todos comparecerão ao tribunal santo. Mas muitos não têm essa consciência, não têm essa capacidade desse debate, aí parte para os ajeites, os ajustes, né, da fé, das organizações, das instituições, do modelo tradicionalista de um, de outro, eu sou melhor, eu sou pior. E é isso que Paulo está corrigindo aqui. Irmãos, mente aberta para conhecer Cristo. Se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E aí, querido, não que essas coisas elas vão sumir das suas relações, não, mas elas não vão conflitar, não serão pontos de debates, não fará diferença na sua vida, não criará tumulto e nem conflito. E eu penso que essa maturidade, esse acolher a todos é com essa consciência, porque Paulo não abria mão das prerrogativas bíblicas, santas, puras, para ensinar os seus leitores, os seus ouvintes e as suas igrejas.
Acolha, a igreja precisa aprender a lidar com todos. E não foi a única vez que Paulo escreveu condenando todas essas formas de julgamentos humanos. Veja que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo para eles: a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha. 1 Coríntios 4. E o texto de Paulo parece ecoar nas palavras de Jesus, quando Jesus diz no capítulo 7 de Mateus: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o critério que julga serão também julgados. Bom, e o apelo fundamental do apóstolo é que não devemos julgar irmãos que discordam de nós. O fraco deve ser aceito entre o cristão por parte da igreja. E ao explicar esse apelo, Paulo mostra que a razão da aceitação mútua é que Deus aceitou os dois grupos que estavam dentro da igreja de Roma, judeus e gentios. Acolheu, o evangelho acolhe. A liberdade cristã, a liberdade de consciência. O amor de Deus acolheu. E em ambos os casos, o cristão agradece ao Senhor, assim, a motivação é a mesma para o Senhor. Os dois grupos sabem agradecer o Senhor. Portanto, irmãos, então nós devemos eliminar da comunidade, da igreja, tanto a censura como o menosprezo. Veja que terceiro ponto que nós aprendemos aqui, a ideia de receber a todos. Cada pessoa tem as suas próprias convicções. Irmãos, cada pessoa tem as suas próprias convicções, conforme o verso 5 e o verso 6. Um faz diferença entre dia e dia, ou julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o faz, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Veja que a ideia é que os rituais, os processos litúrgicos, os ajeitamentos de cultos não resolvem a liberdade cristã. Cada um tem a sua convicção. O que Paulo quer dizer é o seguinte: se vocês estão no caminho da adoração, se de fato vim para adorar-te, vim para servir-te, vim para amá-lo, Paulo está dizendo que eles estão gratos a Deus, porque Deus os chamou e os escolheu e os acolheu no meio da comunidade da igreja de Roma. Sabe por que talvez nós tenhamos tantos conflitos, talvez nós tenhamos tanto distanciamento, tanta frieza, tantos relacionamentos frágidos? Por causa dessas discussões e não respeito às convicções. É claro, irmãos, que nós não abrimos mão da nossa essência. Qual é a essência? O Evangelho, a pureza do Evangelho, a santidade, o temor a Deus, a obediência. E é por isso que ele abre esse parágrafo no capítulo 14, dizendo que nós vamos acolher o que é débil na fé, o que é fraco na fé. Porque nós não sabemos se o desejo dele é crescer nessa fé. É alcançar essa liberdade cristã. Mas ele tem convicção de que Deus chamou ele para uma obra especial, separada, que é o Evangelho. Veja que os judeus tinham feito uma tirania do sábado, né? Um sábado intocável. E Jesus corrige. Meu pai trabalha, qual o problema trabalhar no sábado? Qual é o problema curar no sábado? Então Jesus mesmo está abrindo as mentes para desconstruir algumas coisas que são humanas. E é claro que Jesus convenceu a muitos, apenas fortalecendo a fé e as convicções. Porque é lógico que o cristianismo é muito mais do que uma observância do dia do Senhor, do domingo, do sábado, como muitos adoram, servem, dedicam.
Está muito acima disso. E é isso que Paulo está querendo dizer para mim e para você. Abra a mente para a liberdade cristã. A sua liberdade é em Cristo, não são em estilos de vida, em estilos de tradições litúrgicas, placas e instituições de igrejas. E aí, irmãos, nós precisamos entender que a mente liberta pelo Evangelho é uma mente conhecedora de Cristo. Ela sabe aonde pode ir e aonde não pode ir. Ela sabe o que pode comer e o que não pode comer. Ela sabe o que faz bem para o seu senso de adoração e o que não faz. Veja bem que o cristão fraco na fé ainda se preocupava com guardar o sábado e dias especiais associados à lei e a esses costumes. Gálatas é o livro que Paulo mais trata disso, corrigindo essas condutas. E o cristão gentil fraco na fé, ele buscava completo distanciamento de qualquer dia ou festividade associada ao paganismo. Tinha temor, distância de qualquer ritual pagão. E veja aqui que na sequência, então, Paulo argumenta: cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Busque a sua convicção. Mas liberdade cristã. Ô, meu querido, as posições de liberdade em Cristo, elas nos colocam numa verdadeira atitude de adoração a Ele. Veja aqui, quarto ponto nesse texto, que a igreja precisa acolher a todos, porque há uma impossibilidade do isolamento, ninguém vive sozinho. As pessoas querem crescer juntas, as pessoas querem ajuda. Aqui Paulo estabelece a grande verdade, que é impossível viver uma vida de isolamento. Veja que no verso 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para provar a necessidade que nós temos um do outro. O homem não pode desligar-se de seus semelhantes, pelo menos em 3 sentidos. Ele não pode se isolar do seu passado, porque a sua história está lá, você veio de lá, você teve uma história, você teve um legado, você teve uma genealogia, você não tem como se desligar disso. Você não tem como se desligar do presente. Nós vivemos numa civilização, numa sociedade, num país cheio de problemas, mas vivemos nele. Não tem como isolar. Não há possibilidade desse isolamento. E não há como você se isolar do futuro. Porque você almeja, você sonha, você quer, você planeja. E o nosso desejo como mente liberta é almejar o céu. Então não desassocia passado, presente e futuro. Não há como viver isolados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Veja bem, você... Se morremos, morremos para o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E ele está falando aqui no plural. Se nós vivemos, porque estamos juntos. Senão eu vivo. E é aí que nós desconstruímos essa ideia do isolamento. Nessa vida, Jesus Cristo é para sempre uma presença viva em nós. E Ele nos convida a esse viver juntos. E finalmente, irmãos, o texto tem algo aqui extraordinário para a gente pensar. Nós devemos acolher a todos, porque todos os homens estão sobre o juízo de Deus. Veja como termina o verso 12. Todos comparecerão ao tribunal de Deus. Isso me tranquiliza. Isso me anima. Há uma razão básica, fundamental, porque não temos direito de julgar os outros. Essa é a razão em que nós mesmos estamos sob juízo. Eu mesmo estou, por que eu vou julgar alguém? Jesus fala isso no Mateus 7, dizendo: não julgueis para não ser julgado, porque com o mesmo critério que você julga, você pode ser julgado. Então, deixa para Deus. Veja que é a própria essência da humanidade que nós não sejamos os juízes, mas os julgados. E para provar isso, Paulo cita Isaías 45, 23.
falando sobre o juiz soberano. A única pessoa que tem direito de julgar alguém é Deus. E menos que ninguém, o homem deverá confrontar-se no tribunal o juízo de Deus. Irmãos, veja que aqui é o único lugar que você estará sozinho. É diante de Deus, você não terá ninguém. Parece contraditório, paradoxo, acabei de falar que nós não fomos viver para viver isolados, né? Mas viver a comunidade, a consciência cristã, a liberdade cristã isolados. Mas aqui nós entendemos que é o único lugar que você vai estar só, você e Deus. É o único lugar que todos comparecerão, o crente e o ímpio. Então vejam bem, Deus é o grande juízo e todos nós estamos sobre esse julgamento. E é isso que Paulo está finalizando aqui esse parágrafo dizendo para nós. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Colin Brooks, um teólogo famoso, escritor e jornalista, escreve em um dos seus livros: Deus pode ser mais bondoso do que nós pensamos. E de fato, ele tem razão. Às vezes nós somos meio tímidos com relação à bondade de Deus. Cantamos e nos emocionamos. Mas isso vai tão além na visão dele. Se ele não puder, diz Colin Brown, se ele não puder dizer, bem, servo bom e fiel, pode ser que ele enfim exclame, não se preocupe, servo mau e fiel, não me desagrada totalmente. Olha que interessante. Ele pode dizer, oh, servo bom e fiel, mas ele pode dizer para o infiel, olha, fique tranquilo, você não é tão ruim assim. Você não me desagrada em total nos seus atos. A ideia dele é para mostrar que Deus é tão bom que nos surpreende. Até no seu julgamento. E essa foi uma maneira curiosa de declarar a sua fé. Colin Brown dizendo. Irmãos, qual a conclusão que eu quero chegar aqui? O Evangelho nos convida a viver uma vida livre em Cristo. Abra o seu coração para Cristo. Conheça a Cristo. Ame a Cristo para você acolher qualquer um que chegar na sua frente, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua rua. Viva Cristo. Se encha de Cristo. Paulo, quando ora lá pelos crentes de Éfeso, ele diz assim, que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus, Cristo, Pai, Espírito Santo, para que vocês tenham condições de ter uma mente liberta e viver Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero concluir aqui e aplicar. Segundo, a igreja precisa ser totalmente alheia, aberta, em meio às discussões e às fraquezas dos fracos. Acolha, ajude, ame, se dedique, entregue. A igreja caminha para a mesma direção, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo, se vivemos, vivemos para Cristo, se morremos, morremos em Cristo, caminhamos com o mesmo alvo, o mesmo foco, Cristo, liberte-se nele.
Claro que nós entendemos e percebemos que nós não nascemos para viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dessa empatia, desse carisma e desse acolhimento. E, finalmente, o julgamento é de Deus e chama cada um de nós para esse assento na sua poltrona, na sala da justiça. E aí, queridos, eu penso que a mente liberta pelo Evangelho em Cristo será uma mente que Deus vai olhar e dizer assim: entra, servo bom e fiel. A igreja precisa entender isso, de se libertar em Cristo. É a liberdade em Cristo que Paulo está falando aqui, nesse texto. Vamos orar? Fiquem de pé para a gente orar. Queria que a gente estivesse cantando a terceira música, Marcos. Seu amor nunca acaba. Não é essa? Terceira. Linda essa canção. Eu quero orar por você, para que você entenda essa mensagem. Tenha uma cabeça assim, aberta para conhecer Jesus. Viver Jesus, degustar Jesus. Para suas relações serem boas. Seu testemunho ser bom. Como igreja de Jesus nessa sociedade, nesse Brasilzão do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração. Guarda essa palavra em nós, ó Deus, e nos ajude a aplicá-la para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?